Boa noite aos irmãos, aos nossos visitantes. Muita alegria que nós estamos aqui nesse dia de hoje, né? Nós estamos com o pastor Hermes, com o Renan, a Thalia, a esposa do pastor Hermes. Então, é muito bom, né? Ter várias pessoas aqui. E vamos dar início, o Roberval com a sua esposa também ali. Muito bom, né? Você? Estou visitando a primeira vez aqui. Qual que é o seu nome? Adilson. Adilson, né, que está conosco também. Seja bem-vindo, Adilson. Obrigado. E vamos começar o nosso culto, vamos orar para que Deus esteja abençoando, né, tudo que vai acontecer aqui nesse local, que tudo é para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Amém. Vamos então orar. Amado Deus e Pai, Senhor, obrigado, Senhor, por esse dia, Senhor. Agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade, ó Pai, e que nós possamos, ó Pai, estar aqui prestando o nosso culto, ó Pai, de louvor ao Seu nome, Senhor. Amém. Que tudo que aconteça aqui seja para a Sua honra e glória, Senhor. Amém. Esteja, Senhor, abençoando, Senhor, os louvores, esteja abençoando, ó Pai, a leitura da palavra, a mensagem, esteja abençoando tudo, ó Pai, neste momento, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E nós vamos colocar de pé e vamos fazer a leitura desse texto de 2 Coríntios, capítulo 13, de 4 a 7. Eu estarei lendo os versículos pares e os irmãos, os versículos ímpares. Vamos começar então. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém. Vamos agora aos avisos. Nós podem se assentar. O culto de orações será na casa da residência do irmão João, ali em Casimiro Santos 129. E o próprio João estará dirigindo. E na quinta-feira nós temos a MCM, né? É o trabalho da MCM. Então, todo final do mês, toda última quinta-feira do mês, a MCM traz um estudo, traz uma meditação na Palavra de Deus, né? Então nós vamos ter esse trabalho na quinta-feira e os trabalhos de domingo, né, na EBD, às 9 horas e às 9h30 o culto. E agora nós vamos louvar a Deus com um hino e os irmãos terão a oportunidade para a entrega de dízimos e ofertas. Então, durante esse hino, os irmãos podem depositar a sua oferta, o seu dízimo. Vamos colocar de pé para louvar a Deus com esse hino. Concede que seja
possamos orar nesse momento, agradecendo a Deus. Né? Vamos pedir, o irmão Ederson esteja orando nesse momento. Senhor Deus e eterno Pai, nós adoramos o Teu nome, bendizemos a Ti, Senhor, por mais um dia de pé na Tua presença, agradecemos a Ti, Senhor, por este culto, agradecemos a Ti, Senhor, pelos dízimos e ofertas aqui ofertados, agradecemos, Senhor, pela vida de cada irmão que está aqui e pedimos que o Senhor possa estar, Senhor, preservando, Senhor, a Tua presença no nosso meio. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o irmão Peterson vai estar dirigindo nós vamos ter dois momentos, dois períodos de louvores, né? E o primeiro período o irmão Peterson vai estar dirigindo nesse momento, né? Nós estávamos sem nenhum, né? Temos dois, né? Então, a honra e glória de Deus, né? Vamos louvar a Deus nesse momento. Quero te amar, quero amar sem
confiando que tudo está nas tuas mãos, e tudo vem de ti, ensina-me a amar, mesmo quando o sol está ao meu redor. Ensina-me a amar, mesmo quando não há nada a receber. Ensina-me a aceitar o que tens preparado para mim. Confiando que tudo está nas tuas mãos, e que tudo vem de ti, Jesus. Ensina-me a adorar, mesmo quando há pranto em meu coração. Não venha perdoar, como a ninguém revelado meu perdão. E que eu possa ter mais sede de conhecer melhor, cada dia mais vontade de estar ao teu redor. Escutando o teu falar, sentindo o teu amor, vivendo junto a ti, Senhor. Ensina-me a adorar, mesmo quando há pranto em meu coração. Não venha perdoar, como a mim tens revelado teu perdão. Que eu possa ter mais sede de conhecer melhor, cada dia mais vontade de estar ao teu redor. Escutando o teu falar, sentindo o teu amor, vivendo junto a ti, Senhor. E que eu possa ter mais sede de conhecer melhor, cada dia mais vontade de estar ao teu redor. Escutando o teu falar, sentindo o teu amor, vivendo junto a ti, Senhor. Os irmãos podem se sentar nesse momento. Nós vamos convidar a irmã Lázara, e ela vai louvar a Deus com uma música, e em seguida nós teremos o segundo momento de louvor com o Renan e a Tânia. Então, irmã Lázara, pode ir.
para mais um período, né, mais um momento de louvor. Amém. Peço aos irmãos que puderem que fiquem de pé, por favor. Nosso intuito não é quebrar esse ambiente de adoração, mas sim continuar voltando o nosso pensamento para Deus, amém? Amém. Então, durante esse momento, feche os seus olhos e eu te desafio a rasgar o seu coração na presença de Deus. Falar o que realmente está aí, o que te trouxe até aqui, ou o que não teria te permitido vir, aquilo que está te incomodando. Enquanto você fala isso, faça também o exercício de se lembrar quem o nosso Deus é, amém? Amém.
Nesse momento, ao redor do trono de Deus, há 24 anciãos prostrados, há miríades de anjos e de seres ao redor do trono, Senhor, declarando que Ele é santo, multidão de todos os povos, todas as línguas, todas as regiões do mundo, declarando eternamente que Ele é santo, 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 eternamente santo, que não há outro como Ele. Nesse momento no céu, há um cenário onde todas as famílias reunidas, todos aqueles que abraçaram a realidade do reino de Deus, eternamente se deliciam na presença de Deus, e nós temos a honra de adorá-lo com esses versos aqui nessa terra. Mas para isso é necessário uma atitude de rendição no nosso coração. Nesse momento, eu te convido a pedir para Deus que volte o seu coração a um lugar de entrega, a um lugar de rendição, a um lugar onde não é feita a sua vontade, mas você busca fazer a vontade dele. Aqui na terra, da mesma forma que ela é feita no céu. No céu, Deus diz ao anjo, vai, e ele imediatamente vai, fica, e imediatamente ele fica. Esse é o nível de correspondência, esse amor que nós estávamos cantando, que Deus espera. Amor é algo prático para Deus. Amor é obedecer.
venha diminuir, Pai, ao ponto, Deus, que já não seja mais nós, ó Pai, que vivemos, mas Cristo viva através de nós em ações, em palavras e intenções de coração, Senhor Jesus. Que Teu Espírito Santo venha nos sondar nessa noite, Senhor Jesus. Pois a Tua palavra diz que do alto o Senhor procura ver se há quem entenda. Que procura alguém que busque verdadeiramente, Pai. E uma busca de entrega, Pai, da vida. Hábitos, ó Pai, de pequenas entregas, ó Pai, pequenas decisões que demonstram, Deus, que nós te amamos acima de tudo, com tudo que temos, com tudo que somos. E que Teu Espírito Santo produza em nós, ó Pai, de dentro para fora, Jesus, um coração de servo, Senhor Jesus. Um coração amável, Deus. Um coração inteiramente entregue à Tua vontade, Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem se sentar, por favor. Pode ficar aqui. Antes de passar a palavra para o Denis, e passar por Hermes, eu queria agradecer muito à igreja, cada um dos irmãos que estão aqui, pelo carinho que tem me acolhido, me recebido, aqueles que têm me ajudado na busca por uma casa, ligando, conversando com alguém, até me recebendo também. Quero agradecer muito a Deus pela vida de cada um. Sabem que eu já estou orando pela vida de vocês, já tem umas semanas aí. E também gostaria de honrar a vida da Edmárcia, a vida do Hermes, meus pastores, que estão aqui também comigo, que têm doado a vida pelo reino de Deus, pelo ministério, também pela minha vida, pela vida da Taila, orando por nós, cuidando da gente, aconselhando, orientando. E quero que os irmãos saibam que esse momento é um momento que Jesus marcou na agenda dele, na eternidade, para que nós, enquanto igrejas, vivêssemos um novo tempo. Então esteja em oração desde já, por aquilo que Deus vai fazer no nosso meio, amém? Então convido o pastor Hermes, né? Se quiser, Edmar, se quiser vir, também para a igreja conhecer. O pastor vai estar se apresentando, dirigir e conduzindo a palavra. Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Eu sou o pastor Hermes, essa é a missionária de Márcia. Amém. É uma alegria a gente estar aqui, né? Vindo, acompanhando a Renan, a Taila. Eu disse aos irmãos que eles são muito preciosos para nós e estamos alegres em compartilhá-los com vocês e que seja um tempo realmente muito abençoador, né? Seja bênção na vida de vocês e na vida deles também. Amém. Bom, enquanto o Peterson. Enquanto o Peterson me ajuda aqui, eu queria dizer para os irmãos que é uma alegria muito grande estar aqui, pode? Isso eu pensei nisso, Peterson. A última vez que eu vim aqui, o pai do Peterson ainda estava aqui como pastor, foi nos últimos dias dele aqui, então faz um tempinho, né? Alguns de vocês talvez não se lembrem de mim, mas eu vi vários irmãos aí e conversei com alguns dos irmãos que eu já conhecia naquele momento quando eu vim, que vim pregar num acampamento da igreja. Não lembro que data foi, mas eu lembro que foi na Semana Santa, um acampamento fora da data normal dos acampamentos, e foi muito bom estar aqui com os irmãos naquele momento. Depois eu tive menos oportunidades de via patrocínio, mas hoje, para a glória de Deus, eu estou aqui. Então, sou o pastor Hermes, pastor da Igreja Batista agora Farol, foi a Igreja Batista Betel por 36 anos, lá em Uberlândia. Agora nós somos a Igreja Batista Farol, a Edmárcia, minha esposa, nós temos o Jonatas, Daniel, que agora é meio genro já
do pastor Jefferson, porque namora com a Rebeca, filha do pastor Jefferson. Então, eu estou tendo motivos demais. Tem 2 filhos vindo aqui para trabalhar na igreja, tem um filho vindo por causa da namorada aqui, então estou me aproximando mais de patrocínio. Então, muito bom estarmos aqui. Isso aí. Queria que você abrisse a sua Bíblia, irmãos. Deixa eu só... Abre para mim, por favor. Deixa só o Pederson terminar aqui. Romanos 12, versículo 1 e 2, por favor, abram aí. Quando os irmãos abram, eu estava pensando nessa última música que o Renan tocou, e tem uma coisa, irmãos, que às vezes a gente não pensa, mas que é muito importante. Jesus fala algo que é muito relevante para as nossas vidas enquanto membros da igreja. Ele fala assim: no vosso meio eu sou o que serve. Vocês me chamam mestre e senhor, Jesus disse, e de verdade eu sou mestre e senhor, mas no vosso meio eu sou como quem serve. Qual é a função mais importante do reino de Deus? O que os irmãos acham que é? Servo. A de servo. Quando Jesus quis dizer qual é a função, a missão dele no nosso meio, ele diz: no meio de vocês eu sou como quem serve. Vocês me chamam de Senhor, me chamam de Mestre, e eu sou todas estas coisas. Me chamam de Deus, mas no vosso meio eu sou como quem serve. Isso é muito importante, porque daí nós definimos de fato quem nós somos e o que nós queremos ser e fazer enquanto igreja. Amém? Amém. O texto que nós vamos ler é esse aí de Romanos capítulo 12, perdão. Todo mundo que achar, diga amém. Se vocês puderem ficar de pé, podem ficar também para lermos a palavra do Senhor. Todos acharam? Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Digam comigo, irmãos. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou falar novamente, queria que você prestasse atenção no que o apóstolo está dizendo. Diz: não vos conformem com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mente é alma, mente é tudo aquilo que nós somos o que pensamos. Aquilo que o homem pensa, isso é o que ele é. Então, se eu penso que eu sou de Deus, eu sou de Deus. Mas se eu tiver dúvida a respeito de ser ou não de Deus, eu vou ter muitas dificuldades. E aí ele diz: para que experimenteis, renove a sua mente. Renove a sua mente para que você experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. Assim de pé como nós estamos, vamos orar. Para o nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse privilégio de estarmos aqui. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos nesse culto. Eu agradeço pela alegria de estar nessa igreja, de estar nesse tempo, ó Deus, de podermos estarmos
juntos, de conhecer, Deus, mais irmãos que fazem parte da PIB de patrocínio. Obrigado pela vida do Denis, do irmão Geraldo, da Miriam, Senhor, ó Deus, e por todos os outros irmãos que fazem parte do conselho desta igreja. Obrigado pela vida do Renan e da Thalia, ó Deus, que estão, Deus, com o coração aberto para vir servir junto com os irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos, te bendizemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar. Irmãos, eu queria falar sobre esse tema, visão espiritual, mas antes deixa eu comentar algumas coisas com os irmãos. Nós viemos hoje para ter um momento de conversa com o conselho da igreja. Passamos aí alguns minutos, 1 hora e pouco, junto com o irmão Geraldo, o Denis, a Lia, e quem mais, gente? Terezinha Moura. Terezinha, verdade. Terezinha Loura? Moura. Ele falou muito baixinho assim. Mas é loira, né, Terezinha? Chego lá, calmei. Foi um momento bom de conversa, porque assim, o Renan é o nosso melhor obreiro lá na nossa igreja. Eu tenho uma alegria muito grande de tê-lo, de caminhar junto com ele no ministério. Renan faz o trabalho de pastorear a juventude junto comigo, e ele também lidera nossa equipe de discipulado. Todo o trabalho de discipulado da igreja é feito pelas mãos do Renan, me ajuda pregando, é ministro de louvor de uma das equipes da igreja. A gente tem 3 equipes, ele é ministro de louvor de uma delas, ou pelo menos foi até agora, né? Porque a gente definiu uma data para a vinda e posse dele aqui, para caminhar com os irmãos. E uma coisa que eu disse para o Denis, essa igreja ela traz na minha memória algumas coisas importantes. Foi uma das primeiras igrejas que eu visitei quando cheguei aqui. Na verdade, a primeira cidade que eu vim no Triângulo Mineiro foi Patrocínio. Tive experiências boas e ruins quando vim aqui, mas as boas é que realmente marcaram. Tive contato com essa igreja, estive aqui com os irmãos pregando, como falei antes. E assim, o pastor Nildo Cândido Rosa, pastor mesmo da Edmassa, a gente pastoreamos juntos lá em Divinópolis. Estava contando a história de como essa igreja nasceu. Havia um trabalho aqui e o pai do pastor Nildo era pastor lá, era membro da PIB de Araguari, e ele tinha lá uns membros de igrejas batistas que gostavam de andar de moto, e eles faziam aquele grupo de motoqueiros que andava fazendo missões nas regiões aqui do Triângulo, e por acaso eles vieram aqui, se apaixonaram pela cidade de Patrocínio. Obrigado, né? E eles então vieram, juntaram aqueles motoqueiros e compraram esse terreno aqui, onde está a igreja, até lá à esquina. Então a igreja já foi proprietária de toda essa área até lá à esquina, né? Mais de 1000 metros. E a igreja, depois ele devia ter uns 10 anos por aí, foi transferido, o pai dele foi transferido para Belo Horizonte. De lá ele foi para o seminário, e sempre que eu converso com ele eu falo sobre essa igreja. E um dos desejos do pastor Nildo é vir aqui ver o que Deus fez com aquilo que o pai dele sonhou um dia em fazer. Então essa igreja acaba tendo assim, esse valor para mim, e é muito bom estar aqui com os irmãos e hoje poder contribuir vindo com a vinda do Renan e da Thalia, e não só eles, irmãos, mas o desejo do nosso coração é vir a igreja toda, a juventude, para ajudar a trabalhar, vir para os eventos da igreja, para as programações. E assim, para nós vai ser um prazer estar aqui. Nós estaremos aqui junto com o Renan e a Thalia. Eu vou continuar sendo mentor dele. Renan ele é treinado pela convenção, ele faz um curso que a convenção oferece. A convenção está treinando pastores para as igrejas batistas do estado de Minas Gerais. Há algum tempo,
o Márcio Alexandre, que é o executivo de missões, percebeu, e numa das reuniões a gente percebeu isso, que nós éramos quase 300 pastores ali, tinha um grupo de talvez 5 ou 6 pastores jovens, e a convenção percebeu que se ela não fizesse um trabalho para treinar novos pastores, os pastores morreriam todos e as igrejas ficariam sem pastores. Nós temos umas 4 igrejas no Triângulo Mineiro sem pastor. Então, o Márcio Alexandre criou um curso, que é esse curso que o Renan faz, onde a princípio eram 40 pastores que seriam treinados. Aliás, as vagas estão abertas, irmãos. Tem algum jovem vocacionado aqui, pode se inscrever na convenção. A convenção paga o curso para o candidato ao ministério, a pastor da convenção, da Ordem de Pastores do Batista, e o curso ele tem um tripé. Ele é um curso EAD, o Renan estuda à distância, mas ele tem que ir 4 vezes por ano a Belo Horizonte. Ele passa uma semana fazendo uma parte do curso que a gente chama de curso confessional. E a outra parte é feita por mim como mentor do Renan. Então, o Renan é treinado por essas 3 áreas. Pelos pastores, pela Faculdade Batista. Então, os pastores, 4 vezes por ano, ele passa uma semana em Belo Horizonte para ser treinado como pastor batista. É um curso confessional. E o restante do tempo ele faz o EAD e ele é mentoreado por mim. Então, periodicamente, quase todas as semanas, quando não dá, de 15 em 15 dias, eu sento com o Renan, a gente conversa, e eu vou dando atividade para ele, tanto que ele tem todas essas atividades na igreja. E agora ele vai para uma parte de imersão prática de verdade, que é estar aqui na igreja pastoreando, fazendo tudo aquilo que um pastor deve fazer. Então eu conto com os irmãos, porque agora, além do meu trabalho, os irmãos também vão trabalhar junto com o Renan, porque ele está sendo treinado para ser um pastor da convenção. A convenção está investindo, a minha igreja está investindo, nós vamos continuar investindo, eu vou continuar mentoreando e ele e a Thalia vão estar aqui. Ou seja, o Renan é assistido por mim, pelo pastor Márcio Alexandre, como diretor da convenção, pelo pastor Reginaldo Alves, que é o nosso coordenador das igrejas, e pelo pastor Robson, que está aqui em Carmo do Paranaíba, que é um braço do executivo de missões da convenção. Então, assim, o Renan não está sozinho, essa igreja vai estar muito bem assistida. E tanto para mim, como pastor da igreja Farol, que está cedendo o Renan e a Thalia, como para a convenção, vai ser uma alegria muito grande ver os irmãos crescendo, ver essa igreja crescendo também. E eu entendo que a igreja ela tem fases. Essa é uma nova fase. Estava conversando com a Miriam, falei, imagina que tem uns 12 anos que não tem um pastor dessa idade na igreja. Aí ela falou assim, não, tem uns 25 anos, pelo menos, né? Então, assim, os irmãos, é diferente, já vi pela forma de dirigir o louvor, pela forma de conversar com os irmãos, mas o Renan tem essa característica de saber lidar com gente, é natural dele, respeito, carinho pelas pessoas. Os irmãos vão perceber isso, eu não preciso falar à medida que ele for trabalhando, ele e a Thalia, e eu estou muito feliz. A Thalia tinha um sonho de fazer o curso depois ela pode falar isso, mas eu vou falar, vou contar na frente dela. Ela estava fazendo fonoaudiologia lá em São Paulo, mas não deu certo porque ela arranjou um namorado e aí não sabia se ficava lá, se ficava em Uberlândia, acabou optando por ficar em Uberlândia e se casar com ele. E a outra opção dela de fazer fonoaudiologia era aqui em Patrocínio. Então olha como é que Deus junta os negócios e dá tudo certo. Então ela provavelmente vai ser fonoaudióloga dessa igreja, dessa cidade. Renan e ela vão estar pastoreando aqui a igreja. Então os irmãos sabem que família pastoral precisa de muito cuidado, carinho, amor, afeto, assim como eles terão com os irmãos. Amém? Amém. E nós estaremos juntos nesse momento muito, muito especial dessa igreja. Irmãos, podem ter certeza, a juventude
da Igreja Farol vai estar aqui no dia 13, depois o Denis vai falar isso melhor para os irmãos, quando a gente vai ter um momento de posse, os irmãos vão ter a oportunidade de conhecer a juventude da igreja, e eu realmente fico muito feliz de que a gente possa colaborar com os irmãos. Amém? Amém. Muito bem, o texto que eu li, só revisar com os irmãos, o texto que eu li fala, só o último versículo: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito importante que a gente saiba isso, irmãos, porque nós precisamos entender que a visão espiritual faz parte daquilo que nós queremos ser. Aquilo que eu vejo, se a minha visão é aquilo que eu quero ser amanhã. Minha pergunta para os irmãos é: que igreja vocês querem ser amanhã? Uma visão é aquilo que eu imagino, que eu projeto, que eu desejo e que eu trabalho para que amanhã seja realidade. A visão espiritual. Qual é a visão espiritual? O que vocês acham que Deus pensa sobre o que a PIB de Patrocínio deve ser amanhã? Daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, daqui a 5 anos, como essa igreja deveria ser? Como ela estaria no plano de Deus? Então, ter uma visão espiritual é essencial para que a gente compreenda. Sabe por quê, irmãos? Porque o mundo, ele está mudando. Por que Paulo está dizendo, renovem a sua mente? Porque o mundo está mudando. Esse mundo, ele muda todos os dias. O mundo é como como diz lá o filósofo, você não consegue tomar banho no mesmo rio, porque todos os dias a água passa e quando você volta lá já não são as mesmas águas, e nem você é o mesmo que tomou banho ali. O mundo é um processo de mudanças contínuas, e é fácil perceber isso, porque quando nós olhamos, por exemplo, há algum tempo a gente tinha telefone, hoje a gente tem o quê? WhatsApp. Os mais jovens, irmão Geraldo, só tem WhatsApp? Ainda não? Mas as mais bonitas tem WhatsApp. Aí, tá vendo? Tá moderno, irmão Geraldo. Você precisa, ó. Há algum tempo a gente tinha, irmãos, telefone. Era um negócio legal, telefone. Se você vendia o telefone, você comprava uma casa. Era ou não era? Quem é desse tempo? Levanta a mão. Eu sou, gente. Não precisa ficar com vergonha, não. Eu sou desse tempo. Outra coisa, irmãos, a gente tinha táxi. Agora a gente tem Uber. O mundo anda de Uber. E o Uber está criando problema para os taxistas. Outra coisa interessante, a gente tinha, irmãos, tinha um lugar que a gente ia imprimir as fotos. Era ou não era? Hoje a gente tem smartphone. A gente fica tudo orgulhoso quando compra um smartphone novo. A gente vê todas as fotos, guarda tudo na nuvem. E aí a gente percebe que o mundo está mudando. Outra coisa, a gente tinha correios. Hoje a gente tem e-mail, a gente tem WhatsApp, a gente conversa com as... Quando foi a última vez que você escreveu uma carta, selou e pôs no correio? Era tão bom, né? Eu namorava com a Edmárcia, ela morava em Montes Claros, eu morava lá em João Pessoa, na Paraíba. Então eu escrevi uma carta, selava bonitinho, aquela letra toda armadinha, porque era para namorada, colocava no correio. Um mês depois eu recebi a resposta. Agora a gente fala tudo ao vivo e a cores. Então o mundo está mudando. Antes a gente via televisão, não sei na sua casa, mas deve ter 5 anos que eu não tenho TV aberta na minha casa. Quando eu quero ver um jornal, eu vou lá e seleciono pelo YouTube aquilo que eu quero ver. Então, o mundo está mudando. Para os mais jovens, a gente tinha antigamente uma coisa chamada gravadora. As pessoas iam lá na gravadora gravar suas músicas. Hoje não. Hoje você tem Spotify. Você abre no seu celular e você vê todas as músicas. A irmã falou que sim, ela chegou a bater com a cabeça ali, que ela tem Spotify, tem certeza.
A gente tínhamos locadoras. Lembra quando a gente ia lá alugar um filme? Gente, até em quantos anos a gente tinha, Cleice? Há uns 10 anos atrás, a gente ainda tinha locadora. Agora, a gente tem Netflix. A gente também tinha o Booking. Aliás, a gente tinha agência de turismo, agora a gente tem o Booking, que já você nem precisa ir numa agência de turismo. Você tinha hotéis, agora você tem Airbnb. Tem um monte de gente que trabalha ali ao redor da minha igreja, que é do lado da Universidade Federal, que aluga casa e aí mobília a casa com camas, uma cozinha, e aí aluga os quartos para Airbnb. As pessoas não querem ir para o hotel, elas querem ir para o Airbnb. Ou seja, por que eu vou alugar uma casa se eu posso alugar um quarto lá do Peterson? E eu vou pagar metade do preço, vou ficar muito bem servido num ambiente familiar, muito melhor do que ir para um motel. Percebe que o mundo mudou? As coisas vão mudando. A gente tinha uma coisa chamada Google. Não é? A gente tinha uma coisa chamada enciclopédia. Hoje a gente tem hoje ainda Google, mas o mundo já mudou tanto. Quantos aqui acessam o Google? Levanta a mão assim. Já foi lá no senhor Google? Pois é, irmãos, o Google já virou coisa do passado, porque agora a gente tem chat GPT. Sabia o que é isso? Isso é uma inteligência artificial que você pede lá. Eu fiz um teste essa semana, eu contei para os irmãos, falei assim, olha o que eu estou falando. O Denis fica assustado, porque assim, eu fui lá e falei assim, você pode fazer para mim um sermão no livro de Efésios, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10, com introdução, corpo do sermão e conclusão e aplicação? Quanto tempo você acha que a inteligência artificial levou para fazer o sermão perfeito, sem nenhum problema teológico? 5 segundos. 5 segundos. Segundos. No Google você pergunta e ele mostra lá um tanto de lugar para você pesquisar. A inteligência artificial, ela faz. Se você pedir, escreve uma carta para mim, para o senhor presidente Lula, falando que eu estou passando necessidade, a inteligência vai lá e te entrega a carta prontinha. Se você disser, por exemplo, o Denis fala assim, escreva para mim uma aula do Excel com tais e tais e tais temas, ela escreve prontinha, é ou não é? Gera código-fonte de programação. Gera código-fonte de programação, ou seja, você não tem mais o senhor Google. Não é mais o senhor Google. Agora é o senhor Chat GPT. O mundo... Vamos fechar, então. Oi? O seminário vamos fechar. Ao seminário. Mas olha, eu contei a história do sermão aqui, porque eu ia falar para pastores, e eu disse para eles assim, vocês querem saber o quanto o mundo está mudando? Irmãos, você tem noção do quanto o mundo está mudando? O que irmão, como é seu nome, irmão? Roberval. Roberval. Irmão, é o pai do meu Renan. Irmão Roberval, prazer estar com o irmão. O Renan, charado Renan, congrega conosco lá. Você já parou para pensar se todas estas coisas que eu coloquei aqui fossem utilizadas para o reino? Porque o mundo vai usar essas coisas, concorda, irmão? Sim. O maligno vai usar essas coisas. E se nós usarmos para o reino? Antigamente a gente escrevia uma carta falando de Jesus para uma pessoa, podia levar meses, mas agora nós podemos escrever e ela receber instantaneamente. Antigamente, as pessoas, se você fizesse um vídeo, por exemplo, levava meses para chegar na mão da pessoa. Agora as pessoas estão me ouvindo ali. Hoje estávamos falando na igreja sobre a nossa dificuldade de transmitir o culto. A gente transmite o culto desde 2019. E eu falei da dificuldade de transmitir o culto, e uma irmã levantou e falou: pastor, eu preciso da transmissão do culto, porque eu tenho muitos amigos que veem o culto através da igreja de vocês. Então, quando nós pensamos nisso, irmãos, nós pensamos o quanto o mundo está mudando. Amém? Amém. E o quanto nós precisamos renovar a nossa mente. O apóstolo Paulo está dizendo, olha o que ele está dizendo, ele diz: irmãos,
não vos conformeis com esse século. Não é para nós tomarmos a forma do mundo. Concorda comigo? Você pode dizer amém? Amém. Nós não podemos tomar a forma do mundo. Mas a ideia é bem clara. Ele diz: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a vossa maneira de pensar, a forma como nós olhamos o mundo, como percebemos o mundo, a forma como nós agimos. Se todas essas ferramentas estão à nossa disposição, por que não usá-las? Por que não fazer delas meio de Deus? Concorda comigo? Pastor Jefferson, que alegria, por favor, chega aqui perto de mim. Que alegria, irmãos, poder usar tudo aquilo que Deus tem nos dado. A grande verdade é, os métodos e estratégias mudaram em todas as áreas do conhecimento humano. Você pode dizer amém? Amém. Todas as áreas, irmãos, do conhecimento humano, os métodos e as estratégias mudaram. A igreja precisa se adaptar a essas mudanças. A igreja precisa saber o que fazer para mudar à medida que o mundo também avança. Nós não podemos mudar. O que Paulo está falando quando ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? É que nós precisamos aprender com essas mudanças, como nós, de fato, podemos ser úteis no reino de Deus. E de fato nós precisamos ser úteis. A visão, irmãos, da igreja, ela é que faz com que as mudanças, elas promovam no meio da igreja transformação. Antigamente, isso que vocês estão vendo aqui agora, nós fazíamos isso usando esse tipo de projeção. A gente usava um negócio, não faz tanto tempo, ainda tem lá na igreja, um negócio chamado retroprojetor. Quanto é do tempo do retroprojetor aqui? Todo mundo, gente. Porque até 10 anos atrás, a maior parte das igrejas tinha retroprojetor. A minha igreja tem um perfeito. Era tudo naquele papel plástico que a gente ia lá, imprimia, ou escrevia com a caneta especial, colocava lá. Mas agora, olha para você ver ao vivo, é cores. Como que a gente faz? A gente aproveita as mudanças. E a gente faz com que a igreja mude conosco. A igreja precisa mudar junto conosco. E a igreja, irmãos, como ela está se preparando para esse momento? O que vocês, na PIB de patrocínio, faz para que essas mudanças não deixem vocês para trás no tempo? Como vocês conversam a respeito disso? Quais são os seus planos? Quais são as suas ideias? Porque se Paulo está dizendo: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é porque para que você experimente a vontade de Deus, você precisa ser transformado. O tempo todo. E isso faz muita diferença, irmãos. Faz muita diferença. De verdade. Uma coisa que nós precisamos entender: ninguém pode servir a Deus sem uma visão espiritual. Você precisa ter uma visão espiritual. Essa igreja precisa ter uma visão espiritual. Talvez o que Deus esteja fazendo nesse momento é trazendo um casal de jovens pastores que vão dizer: irmãos, eu estou enxergando que a gente deveria ir naquela direção e motivar a igreja dizer: sim, vamos trabalhar para isso, mas é preciso que haja a comunhão na perspectiva do que nós queremos ser enquanto igreja. Amém? Amém. E que todos digam: sim, não, nós vamos usar esses novos tempos para sermos meio de Deus. Há duas coisas que nós precisamos para ter uma visão. Uma delas é uma fé viva e operante. Você precisa de ter fé para mudar. Você precisa crer na palavra. Fé é acreditar no impossível de Deus, irmãos. Eu creio que Deus é capaz de mudar. Eu creio que Deus pode, de repente, daqui a 1 ano, 2 anos, dar aos irmãos um problema enorme. Eu estou vivendo isso.
O problema é dizer assim, onde nós colocamos nessa igreja 200 pessoas? Aleluia. Onde nós vamos colocar nessa igreja 200 pessoas? Você está pensando que eu estou falando porque eu estou imaginando? Não, irmãos, a igreja onde eu congrego hoje, eu estou desesperado porque a gente abriu uma porta para cá, uma porta para cá, fica um grupo de irmãos do lado de fora da igreja, outro grupo de irmãos do lado de fora da igreja, porque a igreja não cabe. Isso porque a gente serve janta todas as noites, então lá atrás tem um mundo de gente trabalhando com crianças, tem gente trabalhando na cozinha, tem gente organizando o lugar onde nós jantamos, e se todo mundo fosse assistir o culto, não caberia na igreja. É um problema difícil de resolver, porque um novo templo custa 300 mil ou mais que isso. Mas se a sua visão está pautada em fé, você pode fazer isso. Outra coisa que você precisa ter visão espiritual. A visão, uma visão, ela decorre da compreensão que Deus é capaz de mudar a nossa história. E Deus é capaz de fazer algo grande e sobrenatural por meio da sua igreja. Então, nós precisamos de visão. Ninguém pode fazer nada no reino espiritual se não tiver uma visão, irmãos. O que nós queremos ser amanhã? Essa igreja precisa fazer essa pergunta todos os dias, todos os dias. Como nós vamos chegar lá? Se eu estabeleço um alvo para ser alcançado, como eu alcanço esse alvo? A capacidade de uma igreja crescer, irmãos, é proporcional à capacidade de mobilizar os membros da sua igreja. Se eu só tenho um pastor trabalhando e todos os outros são espectadores da vida e do trabalho desse pastor, então nós vamos continuar no mesmo lugar. Mas se todos nós nos mobilizarmos, se essa igreja se mobiliza, então a igreja cresce. Sabe qual é o maior desafio do Renan, da Thalia, do conselho dessa igreja? É mobilizar todos vocês para o trabalho. É muito mais fácil ganhar uma cidade para Jesus se eu tiver 12, 15, 20 pessoas trabalhando do que tendo uma pessoa só. Concorda comigo? Sim. Por isso a minha igreja vem trabalhando para mobilizar todos os seus membros. Abraão, quando estava ainda na Mesopotâmia, ouviu Deus dizer: sai da tua terra e do meio da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus deu uma visão para Abraão, e Abraão olhou para aquele lugar pela fé, porque Abraão nem sabia para onde ele ia, mas ele recebeu de Deus uma visão. Uma visão precisa ser alguma coisa espiritual, dada por Deus. Sabe aquele poder que abriu o Mar Vermelho? Ou vocês acham que o Mar Vermelho abriu porque um vento que soprava ali constantemente soprou e as águas se abriram? Não, irmão, foi o poder de Deus. O poder de Deus soprou e as águas se abriram. Como vocês acham que Jesus multiplicou aqueles 5 pães e 2 peixes? Foi porque as pessoas traziam peixe na sua sacola e tirou e cada um foi compartilhando? Isso não é milagre. Milagre é quando Jesus ora, dá graça, e aí, de forma sobrenatural, aqueles peixes começaram a multiplicar dentro daquela cesta. Traz mais uma cesta, traz mais uma. Cada apóstolo tinha uma cesta, encheu todas as cestas e todo mundo comeu. Mais de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Glória a Deus. Isso é o poder de Deus. É nesse poder que nós precisamos confiar. Era nisso que Abraão confiava. Jacó teve uma visão, viu Deus face a face, e ele diz: eu ainda estou vivendo, mas algo mudou dentro de mim depois que eu vi o Senhor. É isso que precisa acontecer com a igreja. Paulo, irmãos, teve um encontro face a face com Jesus, teve uma visão de Jesus, ouviu a voz e ficou cego por sua luz, tornou-se firme e inabalável desde recém-convertido, porque teve uma visão do senhorio de Cristo, e ele diz: eu não fui desobediente à visão. Qual é a visão desta igreja? Irmãos, sem uma visão do que nós queremos ser, do tipo de igreja que nós queremos ser, amanhã a gente não sai do lugar. É mais fácil, eu brinquei com a irmã, falei: irmã, tem um WhatsApp, é mais fácil ter o WhatsApp e usar o WhatsApp do que dizer: irmãos, essa igreja precisa se mobilizar integralmente, totalmente, para que essa cidade seja transformada.
E é o que Deus realmente quer fazer nesse lugar. A vista, irmãos, é a habilidade de ver com os olhos. A visão é a habilidade de ver com o coração. O que nós precisamos ter uma boa vista, uma boa visão. Enxergar com o coração, enxergar com a alma, enxergar com aquilo que Deus nos deu. A vista foca o problema. Mas a visão foca as promessas de Deus. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Jesus não estava mentindo, não estava brincando, não estava fazendo média. Ele estava dizendo: eu estou com a minha igreja todos os dias, até a consumação do século. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Essa é a visão de Jesus, esse é o projeto de Jesus. É para isso que nós somos a igreja, foi para isso que nós fomos chamados. Nós precisamos de uma visão. É a visão e não a vista natural quem determina o objetivo a ser alcançado. Concordam comigo, irmãos? A visão do que nós queremos ser enquanto igreja. A visão é a arma mais poderosa da liderança de qualquer igreja. Porque se nós determinamos o que nós vamos ser, a minha igreja é uma igreja que trabalha com pequenos grupos. Esse ano é o ano em que nós queremos multiplicar os 27, 28 pequenos grupos que nós temos. Nós queremos ter pelo menos 50 novos pequenos grupos espalhados dentro de Uberlândia. Praticamente, do ano passado para cá, a igreja dobrou de número de membros. Nós terminamos a pandemia fraco como todo mundo, mas estamos agora, um ano depois, sem saber o que fazer com as pessoas que estão chegando. Então hoje de manhã nós determinamos que nós vamos trabalhar agora só para discipular quem chegou. Porque a igreja está crescendo muito. Por que isso está acontecendo? Porque a visão é essa. Nós decidimos deixar de ser uma igreja que olha para dentro e começamos a olhar para o vizinho que está fora. Para o vizinho do irmão que mora num bairro distante. Hoje nós recebemos uma menina que estava meio perdida no mundo universitário, e hoje de manhã ela contou o testemunho dizendo: eu estava muito perdida, mas eu fui convidada para ir no pequeno grupo que funcionava lá no Parque do Sabiá, e lá eu conheci a May, e aí ela contou a respeito de como ela chegou na igreja. Ela ligou a um parente dela, que já era da nossa igreja, a viu numa foto e disse: essa é a minha prima, e ligou para ela e falou assim: olha, você está congregando na minha igreja, e de repente ela está lá. Hoje ela foi recebida como membro. Olha o que Deus faz. Mas para que isso acontecesse, qual foi a visão? Vamos colocar um pequeno grupo no Parque do Sabiá. Vamos colocar um pequeno grupo dentro da Universidade Federal. Vamos colocar um pequeno grupo lá do outro lado da cidade. Irmãos, tem um pequeno grupo que funciona a 13 quilômetros da igreja. E hoje nós recebemos uma família inteira desse pequeno grupo. Como que funciona? Visão. É a visão que determina onde nós queremos chegar. Qual é a missão da igreja? Qual é a missão da igreja, irmãos? Sim. Alcançar o perdido, levar o evangelho a todas as pessoas, salvando, libertando e transformando-as em discípulos de Jesus. Essa é a missão, exata missão da igreja. A igreja não está na terra para fazer culto, irmãos. Quando Jesus nos despediu e retornou para o Pai, ele disse: fique aqui em Jerusalém. Ou ele diz: fique em Jerusalém até ser revestido do poder de Deus. Então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. E ele diz: ide por todo o mundo, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. A missão da igreja já está definida. Eu não preciso sentar aqui, reunir o conselho da PIB de patrocínio deles, chegar aqui e falar assim: gente, qual vai ser a nossa missão? Não, irmãos, a missão já foi dada. Precisa ser o quê? Cumprida, obedecida. É isso que nós precisamos. Qual é a sua estratégia para cumprir a missão? Qual estratégia você tem? Falei para o Renan tem uma escola aqui do lado.
Quando a igreja tem uma escola do lado, o que ela faz? Vamos mandar alguém para fazer capelania. E vamos fazer capelania das pessoas do lado da igreja. Se vocês não podem fazer capelania, faça como eu. Vamos pôr um pequeno grupo dentro da escola. E vamos ganhar esses adolescentes, porque se a gente ganha os adolescentes, a gente ganha quem? Os pais. Mas eu preciso ter uma visão para isso. Eu preciso enxergar isso pela fé. Eu preciso acreditar que o poder que abre o mar vermelho, que multiplica 5 pães e 2 peixes, é capaz de multiplicar adolescentes dentro dessa igreja. E eu não posso ter medo de adolescentes, eles são esquisitos. Mas eles dão uma alegria enorme à igreja. Quando a gente termina o culto, gente, a gente vai jantar e junta aquele monte de adolescentes, faz umas bolas de papel, fica lá, chuta para cá, corre para cá. E é maravilhoso ter adolescente na igreja. Eu vi que até um campo de futebol ali desenhando. Faltando só os adolescentes lá para jogar. Todos da escola aqui, já imaginou? E os irmãos vão falar assim, vamos mudar para lá. Qual é a sua estratégia? Como que a igreja, como que a PIB de patrocínio vai alcançar? Existe um movimento, o Global Church Initiative, que está fazendo algo sobrenatural. Essa organização, junto com a GKPN, está fazendo um trabalho maravilhoso, que é o seguinte: eles estão juntando todas as grandes igrejas do mundo e todos os pastores e líderes e agências missionárias e todas as ferramentas para criar um movimento de evangelização global. Existem 2 organizações, irmãos, mundiais, que estão trabalhando, juntando como que a PIB de patrocínio pode cooperar com a Igreja Farol lá em Uberlândia, como que a gente pode juntar forças, como que a gente pode juntar com a CIB e dizer, vamos unir forças para que a gente alcance patrocínio para o Senhor Jesus. Como que a gente faz isso? Essas 2 organizações teve uma reunião no final do ano passado, teve uma lá na igreja da cidade em São José dos Campos, teve uma na Central de Belo Horizonte e teve uma lá na PIB, Pastor Piragini, PIB de Curitiba. Essas 2 organizações, pensando como a gente une força para ser uma igreja mais forte e poderosa. Como que a gente faz isso? E algumas coisas eles já definiram o que vão fazer. Cristãos no mundo. Primeira coisa a fazer é, vamos ver como está o estado da igreja no mundo. E eles fizeram algumas pesquisas, descobriram que tem 2,3 bilhões de crentes no mundo. Gente, é muita gente. Das 8 bilhões de pessoas no mundo, 2,3 bilhões são cristãos. Descobrimos que estão presentes em todos os países do mundo, tem cristãos. Jesus já pode até voltar. Descobriram também que que se prega o Evangelho em 2.000 línguas e dialetos no mundo. Essas 2 organizações também descobriram que tem 7 milhões de igrejas locais como essa no mundo inteiro, com média de 100 membros. Ou seja, a maior parte das igrejas do mundo tem 100 membros. Descobriram também que dessas 7 milhões, 1 milhão de igrejas está crescendo. Das 7 milhões, 1 milhão de igrejas está crescendo. Parece muito, mas é muito pouco. Descobriram também que 4 milhões de igrejas estão estagnadas. Elas não saem do lugar nunca. Elas ficam ali a vida inteira. Descobriram também que 2 milhões de igrejas estão declinando. E eu sei exatamente o que isso acontece. A igreja do pastor Ilan Marques, que é meu amigo, da primeira igreja batista de Denver, ele congregou lá por mais de 10 anos. No ano passado, eles venderam o templo porque não tinha mais batistas para congregar ali, apenas uma igreja de brasileiros que congregavam ali. Venderam o templo para uma igreja
dos nazarenos. Essa igreja está em quê? Declínio. É uma das 2 milhões de igrejas no mundo em declínio. Outra coisa que essa igreja, essa organização definiu. Qual é a proposta? O que nós vamos fazer? Vamos revitalizar as igrejas. Então, quando nós abrimos o coração lá em Uberlândia, assim, vamos trabalhar junto com a PIB, vamos trabalhar junto com a CIB, vamos trabalhar junto com as igrejas do Triângulo, o que nós estamos fazendo? Estamos pensando, vamos revitalizar igrejas, vamos plantar novas igrejas e vamos fazer com que 100% das igrejas do mundo inteiro comecem a crescer em 15 anos. Esse é o plano. Se tem uma visão para o mundo inteiro, é preciso que tenha uma visão para a igreja local. Qual é a visão, a estratégia da igreja local? O que a igreja local está pensando para se transformar em meio de Deus? Como nós podemos alcançar essas coisas? Isso é muito importante. Como que a gente vai fazer isso? Essas 2 organizações entenderam que as igrejas que mais crescem no mundo são igrejas que têm grupos pequenos espalhados em faculdades ou células, está espalhado em faculdades, escolas, lares, praças, enfim, em qualquer lugar. Se essas igrejas têm uma estratégia, elas vão crescer. Então, talvez vocês precisam pensar um pouco sobre qual é a estratégia da PIB de patrocínio. Tem algumas coisas também que eles definiram e que se transformou na proposta que hoje a gente chama de DNA, e eu queria falar rapidamente isso. Uma igreja em célula ou em pequenos grupos tem 4 pilares. O primeiro deles é a oração. Irmãos, a gente não sai do lugar onde a gente está se nós não começarmos a orar. Orar de novo, orar todos os dias, ter culto de oração, dizer: Deus, como que essa igreja caminha, como que nós alcançamos os familiares desta cidade. Tem milhares de pessoas que hoje, nesse dia, orou e falou: Deus, eu não aguento mais essa vida, manda alguém para falar comigo. E nós precisamos ser a resposta da oração dessa pessoa. Outra coisa, treinar pessoas. Irmãos, se nós queremos fazer algo, qual é a próxima estratégia? Depois de orar, treinar. Dê curso de discipulado, curso de como você pode abrir um grupo pequeno na sua casa, como você pode ser útil no reino de Deus. Curso, a gente vai oferecer dia 5 e 6 um curso chamado Molde de Servo. Pastor Jefferson está convidado a participar lá conosco, 5 e 6, Molde de Servo, oferecido pela Convenção e pela Pibara, lá de Aracruz. 8 horas de curso, custa só R$30, porque a convenção está pagando o material. A gente tem que pagar o preletor para ele vir. E o preletor, juntando lá, a gente vai gastar mais ou menos esse valor de R$30 por pessoa para a gente pagar o preletor. O que é isso, irmãos? Treinar pessoas. A gente precisa treinar pessoas. Outra coisa, a gente precisa multiplicar tudo que a gente tem. O Denis precisa multiplicar todos os talentos que ele tem. Concorda comigo? Sim. Se ele retiver tudo para ele, como que a gente caminha? Se tem alguém que canta, multiplica, faz 2 que canta. Se tem alguém que gosta de ensinar, multiplica, ensina mais alguém, multipliquem todos os dons e talentos da igreja. É assim que a gente faz a igreja crescer. É assim que o mundo está olhando, está percebendo. Outra coisa, a gente precisa de supervisionar. O Renan está vindo para cá junto com a Thalia, sozinho? Não. Por quê? Porque, irmãos, sozinho é muito difícil. Eu sou o supervisor do Renan, diante da universidade onde ele estuda, diante da convenção, diante de todos os pastores, eu que sou o mentor do Renan. Por que eu sou o mentor dele? Para ele não andar sozinho. Ele não precisa cometer os erros que eu cometi. Mesma coisa é abrir um pequeno grupo. O irmão vai lá, abre um pequeno grupo e a igreja
nem aí. Não, irmãos, a gente supervisiona, a gente vai lá, a gente olha, irmãos, a gente pode melhorar isso daqui, e aquilo, a gente vai dando assistência. O que mais a gente precisa saber? O que uma igreja em pequenos grupos ou células faz? Como ela faz isso? Ela faz isso multiplicando discípulos. Irmãos, qual é a resposta de Deus para a igreja? Fazer discípulos. Faça discípulos. É a respeito de discipular pessoas. Igreja local, como nós fazemos, é praticamente a primeira vez na história que tem, irmãos, é dos últimos 500 anos para cá. Porque a igreja já congregou em cemitério, em praças, em cavernas, em tudo que é lugar. Olha a galeria dos heróis da fé. Então, quando nós olhamos, nós precisamos saber que o que Deus mandou fazer foi fazer discípulos. Fazer discípulo é a ordem. Fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado até os confins da terra. E eis que eu estou convosco até lá. Fazer discípulo. Outra coisa, ativar os dons na igreja. Irmãos, um toca, outro canta, outro ensina, outro fala, outro visita. Tem gente que ama visitar doente. Deixa o irmão visitar. O irmão não precisa de autorização do pastor para ir visitar e orar pelo doente. Deixa ele ir, diga para ele, vai lá, meu irmão, ora, deixa Deus te usar na sua escola, onde você está inserido, fala de Jesus lá. Deixe que os dons, Paulo diz, orai pelos melhores dons. Por quê? Porque os dons estão aí. Amém? Amém. Estão aí, irmãos. Estou acabando, eu falei isso agora ainda há pouco. Não fale tanto que está acabando. Estou acabando. Dê permissão para as pessoas trabalharem. Às vezes a impressão que tem é que nas igrejas a pessoa diz, pastor, eu posso visitar a irmã fulana que tem 8 meses que não vem na igreja? Você não precisa de permissão para fazer essas coisas, vai lá e faz. Amém. Aliás, ninguém precisa saber que você for. Nem precisa. A irmã chega de volta, minha irmã, você voltou? Você pergunta, quem te visitou? Não, quem visitou foi lá anonimamente. Faz o trabalho que precisa ser feito, ative os dons, dê permissão para pessoas trabalharem. Qual é a proporção de crescimento de uma igreja, irmãos? Vocês não vão esquecer isso nunca mais. A proporção de crescimento de uma igreja é proporcional à capacidade de mobilização de todos os dons e talentos que uma igreja tem. Eu estou fazendo um negócio de doido, porque assim, eu vou passar um mês fora da minha igreja. Você acha que eu vou definir quem vai pregar, quem vai orar? Não, eu estou criando um conselho pastoral e são eles quem vão definir como que a igreja vai fazer. E você acha que vai cair o andamento da igreja? Irmãos, eu tenho certeza, vai ser melhor com eles fazendo do que comigo. Pode ter certeza, a igreja vai crescer mais nesses 30 dias. Amém. Fala amém, irmãos. Amém. Amém, eu creio. Outra coisa, possibilite o crescimento. Irmãos, possibilite que todos cresçam, dê curso, ofereça treinamento, traga pastores de fora, chama o pastor fulano, que ele dê aconselhamento, use todas as possibilidades de fazer os membros da igreja crescerem. Não há nesse ambiente aqui ninguém que não seja capaz de influenciar uma pessoa para o reino de Deus. Fala amém. Amém. Porque é verdade. A Igreja Central de Belo Horizonte tem uma irmã, a melhor líder de célula que a igreja tem. Principal característica dela, ela não sabe ler e nem escrever. Como que ela faz? Ela chega lá, pede para a neta, lê para mim aqui, neta, lê a lição, e ela decora a lição e ela vai para a célula. Como é que o coração dela vai? Inflamado. E ela chega e ela fala daquela lição com tanta boa vontade, com tanto carinho, com tanto amor, que as pessoas amam a célula daquela irmã. E ela ganha muitas almas para o Senhor Jesus. É uma das pessoas que mais ganham. Todos nós, nesse lugar, somos capacitados por Deus. Todos nós podemos influenciar alguém e dizer, olha, Jesus te ama.
A resposta de Deus para a igreja, irmãos, não é célula. Amém? Não é célula. Célula é lugar de treinamento e de manifestação dos talentos dos irmãos. Mas o lugar, a resposta de Deus para o mundo, para a igreja, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Faça o quê? Peça ao Pai que mande trabalhadores. Trabalhadores é a resposta de Deus para a sua igreja. Trabalhadores. Trabalhadores. Jesus disse, peça ao Pai trabalhadores. Onde estão os trabalhadores da PIB de Patrocínio? Estão lá fora, no colégio? Estamos aqui dentro agora. Se vocês começarem a orar, Deus manda trabalhadores para a seara. De onde Deus vai tirar os trabalhadores? Daqui. Amém. Amém. Uma igreja, eu vou passar esse pedacinho aqui só porque eu quero chegar nesse ponto. É urgente, é a parte mais urgente. Vocês não dizem daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos. É quase como se Jesus estivesse dizendo assim, vocês não estão dizendo que daqui a 4 meses o trigo está pronto para ser colhido? Faz uma coisa, levante os seus olhos, olha de novo, presta atenção, veja os campos, pelos olhos da fé, veja os campos de uma dimensão, de um ponto de vista espiritual, e você vai perceber que eles estão brancos para a ceifa agora, hoje tem pessoas em Patrocínio partindo para a eternidade sem Jesus, é campo branco. Hoje tem drogados jogados nas ruas, e pai de famílias e mãe de famílias orando e chorando. Hoje tem mãe chorando pelos seus filhos que estão nas drogas. Hoje tem pai dizendo, a minha vida não faz sentido, querendo acabar com a sua própria vida. Os campos estão brancos para a ceifa. Hoje é o dia de você levantar os olhos e veja os campos, porque eles estão brancos para a colheita hoje. Se nós não percebermos isso, irmãos, nós passaremos mais 10, 15, 20 anos olhando com a mesma visão, com olhos naturais e não com os olhos da visão de Deus. E duvidando de que Jesus de fato está com a igreja, porque Ele disse que está com a igreja. Disse ou não disse? Estou convosco todos os dias, ide pelo mundo, pregai o Evangelho, quem crer e for batizado será salvo. Nós precisamos de uma coisa chamada compaixão. Você precisa falar do perdido todos os dias, até que todos nesse lugar comecem a dizer, Senhor, me dê compaixão pelo perdido. Senhor, salva a minha vizinha. Senhor, salva o meu vizinho. Jesus olhava para aquelas multidões, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. A igreja precisa ter compaixão do perdido. Irmãos, acorda. Se tem uma coisa que a igreja dos nossos dias não tem, é compaixão pelo perdido. Se tem uma coisa que a igreja dos nossos dias não faz, é orar pela salvação do perdido. Não ora, irmãos. Eu sei que o Espírito de Deus está dizendo na sua consciência que você não ora, porque eu sei, eu conheço a minha igreja. E eu sei a quantidade de gente que vai para o culto de oração orar pelo perdido. É muito pouco. E eu e você somos chamados a olhar para o mundo de uma maneira diferente. Qual é a proposta do Evangelho? O perdido, a verdade do Evangelho é: o perdido está eternamente perdido. O perdido, irmãos, vai cair no inferno para toda a eternidade. E ele não tem como sair de lá. O perdido está verdadeiramente perdido. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus para todos nós é que todos sejam salvos. E Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Isso é o coração de Deus. Isso é o que Deus quer de mim e de você.
É para isso que nós fomos chamados. É por isso que ele diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho, crie uma estratégia, mobilize os membros. Não há ninguém aqui que não possa ser mobilizado. Você pode dizer amém? Amém. Essa é a palavra que eu queria deixar no seu coração. Espero que Deus tenha falado no seu coração. Espero que o Espírito de Deus consiga te mover. Vamos orar? Se você pudesse colocar de pé, eu vou te fazer um desafio. Eu tenho certeza, absoluta certeza, que você conhece alguém que está entre a vida e a morte. Semana passada, Márcio, eu fui a Brasília na quarta-feira. Cheguei de viagem às 13 horas, cheguei de viagem dia 3, na terça-feira. Na quarta-feira eu fui para Brasília. Um jovem aqui de patrocínio, aqui de patrocínio, que morava em Uberaba, passou para ser procurador da justiça lá em Brasília. E ele estava tão feliz porque tinha só 2 meses que ele tinha passado. Foi comemorar com os amigos. Enquanto ele estava comemorando, ele estava comendo a carne, um pedaço de carne desceu para o pulmão. Ele nem percebeu, porque nem foi nada muito grande, mas aquele pedaço de carne infeccionou os 2 pulmões dele. Não sei se você sabe, mas quando um pedaço de carne ou comida vai para o seu pulmão, em geral, ou a pessoa fica vegetando ou a pessoa morre. No caso dele, acabou de ser lotado no cargo de procurador da justiça. Morreu ontem. Eu fui a Brasília, amanhã o velório dele será aqui. Estou pensando provavelmente em voltar aqui amanhã com o pastor Luiz, porque ele era ovelha do pastor Luiz. Vai ser velado. Essas coisas acontecem. O perdido está do nosso lado. E você não sabe qual é a hora dele. O que nós precisamos fazer, irmãos? Orar por eles. Você conhece alguém, inclusive gostaria de orar, o nome dele é André, e o nome dela é Isabela. Isabela é daqui da cidade. Eu ouvi o testemunho dela, ela diz até 2 anos atrás, eu estava perdida completamente. Ela disse que estava numa boate, e no momento ali daquele dançando na boate, ela caiu, cortou a mão, ficou caída no chão, sangrando, e ela olhou que nenhuma das amigas dela que ia com ela para a boate prestou atenção nela enquanto ela sangrava. Ela levantou daquele lugar e disse: esse não é o meu lugar. Foi para a igreja, se converteu, casou-se com o André e estavam vivendo o melhor momento da vida deles. Mas a nossa hora ninguém sabe. Então, eu queria que você fechasse os seus olhos. Tem alguém nessa cidade que você sabe que precisa de salvação? Um vizinho, um parente, um amigo? Ora por ele agora, em nome de Jesus. A vontade de Deus é que ele seja salvo. A vontade de Deus é que nenhum dos vizinhos, amigos, familiares, colegas de trabalho que você tem se perca. Faça uma oração agora e diga: Senhor, salva o meu vizinho. Eu quero orar com você, em nome de Jesus. Pode começar a orar. Oh, Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor, ó Deus, todas estas pessoas que estão agora em oração na Tua presença, Senhor. Todas as orações, todas essas pessoas, todos que estão sendo chamados pelo nome, vizinho, colega de trabalho, irmão, pais, tios, familiares, ó Deus, colegas de escola, de faculdade, Senhor, ó Deus, pessoas que nós conhecemos na rua, o padeiro, a pessoa que trabalha no supermercado, onde estiver essa pessoa que está sendo apresentada, Senhor, em oração agora, nós oramos juntos agora, te pedindo: Deus, salva essa pessoa, salva ela para a glória do Teu nome, salva, Senhor, visita agora, em nome de Jesus. Nós colocamos isso diante do Senhor, meu Pai, e clamamos em nome de Jesus. Deus, para a glória do Teu nome. Ó Deus, visita esta pessoa, Senhor. E, Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a sermos estratégicos, Senhor, para a glória do Teu nome. A termos uma visão de reino, a termos uma visão daquilo que o Senhor
Senhor vai fazer. Nós nos colocamos na tua presença e te pedimos, Deus, usa as nossas vidas, que nós, igreja PIB de Patrocínio, sejamos a resposta da nossa própria oração. Ó Deus, usa todos os talentos, dons, todas as habilidades que os teus servos têm e desperta esta igreja, Senhor, para que o teu reino cresça através da nossa vida, no nome de Jesus. Senhor, eu quero colocar a família do André e da Isabela diante do Senhor. Traz consolação, traz consolo, Pai. Ah, Deus, ao coração da Isabela. Ó Deus, a Isabela viveu nesse lugar, nas boates, perdida, mas ela te encontrou, foi salva para a glória do teu nome, mas hoje ela vive a dor de perder, Senhor, o seu esposo. Nós colocamos ela, a sua família diante do Senhor. Ó Deus, e te pedimos, Deus, traz sobre eles a tua graça, o consolo, a tua misericórdia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Para a tua glória nós te oramos. Oramos pela PIB de Patrocínio, oramos pelo conselho desta igreja, oramos, Senhor, pela vinda do Renan e da Dália para cooperar e servir junto com os irmãos. E te pedimos, Deus, em nome de Jesus, faz coisas grandes e sobrenaturais na nossa vida. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado pelo carinho, por ouvir, me ouvir por tanto tempo. Deus abençoe. Amém? Prazer estar aqui. Logo nós vamos estar de volta e vai ser muito bom poder estar de volta. Amém. Essa mensagem não foi combinada, Eu não pedi para o pastor Hermes que falasse sobre nem isso. sabia o que eu ia falar. Eu nem sabia. Durante a mensagem, talvez você tenha ficado pensando qual é a visão da nossa igreja. Em primeiro lugar, eu quero falar que isso é algo que nós vamos ver tomar forma juntos. Nós vamos construir juntos, amém? Amém. Mas em segundo lugar, eu quero te falar que a visão da nossa igreja é alcançar o perdido. Porque o perdido está verdadeiramente perdido. Olha para a direita, olha para a esquerda. Pode olhar. De direita para a esquerda, para frente, para trás. Tem muito espaço aqui, não tem? Tem alguém nesse momento, agora, lá fora, literalmente morrendo, que devia estar aqui. Há 8 dias atrás, a essa hora, eu estava voltando da cidade que a minha família mora, porque um amigo meu da adolescência pegou uma 12 e deu um tiro na cabeça. Ele descobriu que a namorada dele estava traindo ele e ele deu um tiro na cabeça dele. Quando nós falamos que o perdido está verdadeiramente perdido, a gente não está falando porque isso é bonitinho, porque isso impulsiona a gente. A gente está falando porque as pessoas realmente estão perdidas. Nesse momento agora, tem alguém lá fora usando droga. Nesse momento lá fora, agora, tem um marido agredindo a sua esposa. Pode ter uma criança sendo abusada, Deus me livre. Tirar o microfone para as crianças não ouvirem. Nesse momento agora, tem alguém numa depressão imensa. Talvez pensando em fazer o que esse meu amigo fez. O que consola o meu coração é que um dia eu falei de Jesus para ele e um dia eu levei ele para a igreja. A igreja em que eu levei ele era extremamente tradicional. Extremamente. Ao ponto que as pessoas não tiveram paciência com ele. E ele foi tão maltratado naquele lugar que ele falou para mim, nunca mais eu piso numa igreja evangélica. Na época a gente tinha 15 anos. Quase 10 anos, não, quase 7 anos se passaram e ele não pisou mais. Esse aqui não pode ser um lugar onde nós vacinamos as pessoas contra o Evangelho. Eu creio que não é. Mas eu já estou falando para a gente sempre reiterando isso na nossa mente. Então, algo prático que comunica com a nossa visão. Eu ia fazer isso depois do culto de posse, que ainda vai ser avisado aqui, vai demorar um tempinho, mas já está aí, né? Mas a gente não pode esperar. Nós vamos começar com o nosso primeiro desafio enquanto igreja, que
que se chama Desafio Eu Mais Um. Pensa agora em 3 pessoas que não conhecem Cristo Jesus, que você conhece. Pode ser um familiar seu, um amigo, um colega de serviço, um vizinho, uma vizinha. Pensa agora em 3. Se você tiver pensado em até no máximo 5 pessoas, pensa nelas também. Se você quiser anotar o nome delas agora em um papel, no bloco de notas, no celular, você está liberado a anotar também. E a partir de hoje, cada um de nós vai orar pela conversão dessa pessoa. E nós, enquanto igreja, vamos trabalhar juntos para que ela se converta, amém? E em nome de Jesus, nos próximos 12 meses, nós vamos ver essas pessoas aqui. Nós estamos vivendo essa experiência lá na Farol. Por isso que não está cabendo mais gente lá na igreja. Porque cada um de nós escreveu o nome de 3 pessoas e falou: eu vou investir minha vida e não permitir que essa pessoa se perca eternamente. Porque se ela não se converter aqui, o futuro dela é perdição, é inferno. E o inferno é inferno. Os tempos mudaram, mas o inferno continua sendo inferno. Então a nossa missão, o nosso desafio é a partir de hoje já começar a orar para que o Espírito Santo de Deus invada o coração e a vida da pessoa e ela se converta. Então eu quero fazer esse desafio. Escreve o nome dessas 3 pessoas e todos os dias, a partir de hoje, comece a orar pela conversão dela. Comece a orar por oportunidades para você ter um momento com essa pessoa e falar de Jesus para ela. Amém? Amém. Amém. E se você quiser pensar um pouco mais sobre o que nós viveremos como igreja, abre a sua Bíblia em Atos 2 e lê do 42 ao 47. Depois eu vou mandar essas descrições que eu dei aqui lá no grupo da igreja, para ninguém esquecer. Mas é importante que a gente já comece a pensar nisso agora, amém? Amém. Muito bom, né, irmãos? Nós destacamos, né, agradecemos a presença do pastor Gerson, toda a sua família aqui conosco, né? Agradecemos pelo pastor Hermes, sua esposa, e o Renan, né, e a Thay, que estiveram aqui conosco nesse dia. E, né, tudo para a honra e glória do nome do nosso Deus, né? Que nós possamos receber essa visão, que nós possamos ter essa visão na nossa vida cristã, né? Essa visão de que o mais importante é trazer almas para Jesus, e que nós possamos não só ficar na oração, mas realmente agir, né? Usar de estratégia, usar das tecnologias, né, que o pastor colocou aqui para trazer pessoas para Jesus. Amém? Amém. Nós vamos já encerrar. Tem também um lanche, né? Os irmãos podem descer para a gente conversar um pouco, né? Então tem um caldo ali para a gente servir, né, para os irmãos e conversar um pouquinho também com vocês, né? Vamos então orar, encerrando assim o nosso culto. Pastor Gerson, pode orar? Você pode se colocar de pé? Vamos orar ao Senhor. Coloque-se de pé. Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu santo e poderoso nome, nosso Deus, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, o privilégio de cultuar ao Senhor, de servir ao Senhor. E te agradecemos, ó Pai, pela existência dessa igreja, ó Pai. E que tudo aquilo que o Senhor tem sonhado para essa igreja, para esse povo, se cumpra, ó Deus. E se cumpra a Tua promessa, a Tua palavra que diz que nem olhos viram, nem mente humana capaz de pensar, mensurar naquilo que o Senhor tem reservado para nós. Amém. Que assim seja, ó Pai, a Tua boa, perfeita e agradável vontade sobre a vida desses irmãos. E que o Senhor nos dê uma semana abençoada e frutífera, com oportunidades de falarmos e testemunharmos do Teu grande amor. Abençoe esses irmãos, a liderança dessa igreja, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Amém. Então, com oração silenciosa, nós encerramos.